do Senhor? Amém. Podem tomar assento, por favor, glorificando a Deus. Eu agradeço extraordinariamente ao meu Senhor, ao meu Deus, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, podendo se alegrar junto com vocês, porque a nossa dívida foi paga. Nós estamos completamente livres. Nós fomos comprados por bom preço, o preço do sangue de Cristo Jesus, para que nós possamos estar aqui hoje glorificando a Deus. Então eu agradeço ao meu Senhor por estarmos aqui nesta manhã, agradeço a confiança para trazer a palavra e já me alegrando e regozijando também com esta igreja que está louvando a Deus, que tem já comunicado a palavra e tem também engrandecido o nome do Senhor. Continue em espírito, continue orando, continue buscando, porque o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração nesta manhã. Então, apesar não por causa do vaso que é frágil, mas sim por causa da sua misericórdia. Vamos primeiro para o livro de Gênesis, que o Espírito Santo de Deus tem algo a comunicar a você também ali, como já tem falado ao meu coração. Livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Aí depois a gente vai para Lucas, tá? Capítulo 23. Isso mesmo, Lucas capítulo 23. Começando por Gênesis, capítulo 22. A partir do versículo 5. Todos encontraram? Amém? Amém. Vamos começar a leitura então, para ganhar tempo. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Esse primeiro versículo aqui já tem riquezas espirituais extraordinárias para nos comunicar nesta manhã. Estamos falando acerca de quem? Quando estamos fazendo essa leitura aqui, acerca de Abraão. Abraão, chamado pai da fé. Todos aqueles que manifestam fé sobrenatural, fé salvífica, são filhos de Abraão pela fé. Abraão foi aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que andou com Deus, aquele que confiou plenamente no Senhor, saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e peregrinou por uma terra que não conhecia. Isso tudo acreditando, confiando plenamente na ordenança do Senhor. Aqueles que manifestam fé nesta manhã, saíram das suas casas, viram até este lugar, estão assentados no seu banco, adorando em espírito e em verdade, crendo que Jesus Cristo está no nosso meio, porque onde estão 2 ou 3 está ali Ele no nosso meio, como Ele mesmo prometeu, e Ele também disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aquele que manifesta a fé para crer nessas palavras é filho de Abraão também. E Abraão disse para os moços, veja só, ele atendendo a ordenança de Deus, que lhe pediu algo extremamente difícil. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. É isso que é impressionante, isso que é extraordinário. Deus ele deixa muito claro o que ele estava pedindo de Abraão, o que ele estava exigindo de Abraão. O teu filho, aquele a quem tu amas, toma ele e vai até o monte que eu vou te mostrar, e lá tu oferecerás ele em holocausto. Tu oferecerás ele em sacrifício totalmente queimado na minha presença. E Abraão obedece a Deus. Abraão não questiona com Deus. Abraão não estabelece um diálogo com Deus para tentar entender a lógica desse pedido. Abraão simplesmente se coloca no seu lugar, na sua posição. Ele é Deus e eu sou seu servo. Ele é Senhor e eu obedeço. Ele é o meu pai e eu sou o seu filho. E Abraão toma o seu filho amado e se dirige até o monte que Deus mostrou. E lá chegando, ele se propõe a obedecer a Deus e ir até o fim, para atender a ordenança do Senhor. E quando ele fala com os moços que estavam caminhando juntamente com ele, levando um animal com a carga, ele dá essa declaração. Essa declaração mostra quem é Abraão, mostra a fé que ele manifesta. Fique aqui com o animal, fique aqui com o jumento, porque eu vou até ali com o moço, vamos sacrificar, vamos adorar. E aí poderia parar por aí. Por quê? Porque a ordenança foi: ele será entregue ao holocausto, ele será sacrificado. Só que Abraão tinha fé para crer que o mesmo Deus que abriu a madre de Sara,
que fez dois homens, já fez um casal, já chegando aos 100 anos de idade, totalmente fora da perspectiva humana, totalmente fora das probabilidades científicas. Um casal que era estéril, que estava nesta faixa etária já de idade, tiveram filhos, em cumprimento à promessa do Senhor. Puderam gerar, em cumprimento à promessa infalível de Deus. E Abraão cria profundamente: o mesmo Deus que foi capaz, o mesmo Deus que teve poder, o mesmo Deus que teve autoridade, o mesmo Deus que liberou esta palavra se cumpriu infalivelmente, porque Deus diz: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela irá e fará aquilo para o qual foi destinada. A palavra de Deus se cumpre. Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas esta palavra aqui não passa. Se você firmar a tua vida nesta palavra aqui, a palavra de Deus vai se cumprir plenamente sobre a tua vida. As promessas de Deus vão se cumprir plenamente sobre a tua vida. Nenhuma delas vai cair por terra, porque aquele que garante é o Senhor. E Abraão conhecia Deus. Abraão conhecia quem era Deus. Abraão conhecia quem era o Senhor. E nós também temos que tomar o exemplo de Abraão e conhecer quem é Deus. E buscar saber quem é aquele que nos promete. Buscar saber quem é aquele que garante a nossa vitória. Abraão disse para o moço: fique aqui, espera, nós vamos até lá, vamos sacrificar, vamos adorar e vamos voltar. Aleluia. Abraão disse: o mesmo Deus que prometeu o nascimento de Isaac é o mesmo Deus para quem eu vou oferecer em sacrifício, mas Ele também é Deus para fazer Isaac ressurgir das cinzas. Ele também é Deus para fazer Isaac ressuscitar. Ele também é Deus para fazer Isaac retornar comigo, porque Ele não se engana e as suas promessas não falham. Se Ele me prometeu e se Ele me deu, é meu. A minha bênção está garantida, porque foi Deus quem prometeu, porque foi Deus quem deu, porque é Deus que sustenta. É isso que eu acho maravilhoso da vida de Abraão. Ele fala: eu vou até ali, vou sacrificar e vou voltar juntamente com ele. E aí ele se dirige. Nós temos que na nossa vida, muitas das vezes, encarar a mesma perspectiva. Existem situações nas quais a ordenança de Deus, ela vai nos levar a um ponto em que nós não vamos compreender como que ela vai poder se concretizar, como que nós vamos poder vencer certa situação, como nós vamos poder ser fiel. Mas se você permanecer, se você continuar, se você crer, se você se lançar, se entregar totalmente, como Abraão fez nas mãos de Deus, você vai ver que o Deus do sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Você vai ver que Deus vai fazer algo na tua vida que ninguém vai entender. E talvez você mesmo não entenda, mas você vai ver. E você vai glorificar a Deus, como Abraão glorificou, como Abraão adorou. E Abraão de fato foi para cumprir. Disse: tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac. Esse trecho bíblico aqui ele é extremamente profundo. Existe muito a ser revelado aqui, existe muito a ser compreendido, e cada ponto dele nos fala ser um ensinamento muito profundo. Veja só: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Veja que interessante: a lenha, o madeiro, é Isaac que carrega. O cutelo, que é um instrumento por meio do qual Isaac seria sacrificado, está nas mãos de Abraão. O fogo para o oferecimento do holocausto também está nas mãos de Abraão. Aqui nós temos tanto a questão, se fazemos uma leitura superficial, literal, temos Abraão e Isaac, dois personagens históricos, que viveram há muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo. Tá certo? Então, olhando a perspectiva apenas literal. Só que existe uma perspectiva espiritual. Existe uma perspectiva profética. Isso aqui que está se desenrolando aqui é um ato profético. Um ato profético verdadeiro, não essas picaretagens que têm sido feitas por aí. Só pegar um helicóptero e sair derramando óleo em cima de São Paulo, dizendo que está ungindo São Paulo. Isso aí não tem qualquer respaldo bíblico. Mas se você quiser ver um ato profético, você está vendo um aqui agora. O ato profético é a encenação da profecia. É a profecia não somente falada, é a profecia não somente escrita, é a profecia encenada.
o Senhor trouxe muitas pessoas a realizar atos proféticos. O profeta Ezequiel, por exemplo, abriu um buraco na parede e tirou a mobília dele pelo buraco, mostrando para o povo de Israel como é que eles seriam arrancados da terra. Jeremias também realizou atos proféticos. Isaías também realizou atos proféticos. Certa vez o profeta pegou o seu cinto, enterrou e depois de muitos dias desenterrou. E quando estava podre, aquilo foi um ato profético simbólico para a nação de Israel, acerca da podridão do pecado deles. Então existem muitos atos proféticos na Bíblia que eles são formas como Deus se comunica conosco. Então aqui está se desenrolando um ato profético, da mesma forma como a tua vida é um ato profético de Deus em relação ao mundo. Deus está mostrando para o mundo através da tua vida o que é transformação. Ele está mostrando o que é restauração, Ele está mostrando o que é conversão, está mostrando o que é sobrenatural, está mostrando o que é andar com Deus na terra, está mostrando o que é servir a Deus. E quando a trombeta tocar e a igreja subir, vai ser um ato profético mostrando o que é ser fiel até o fim e ser finalmente arrebatado e levado para mansões celestiais. A nossa vida é um ato profético diante de Deus. Aquilo que você faz tem peso. Aquilo que você diz tem peso no mundo espiritual. As suas atitudes, suas decisões têm peso no mundo espiritual. Você não vive à toa. Você não vive de qualquer maneira. Tudo que você faz tem importância e significado. Tanto que Cristo falou, o homem há de dar conta por cada palavra ociosa que sair da sua boca. Porque a tua palavra tem poder. Se você pronuncia palavras de maldição, é isso que você está trazendo para a sua vida. Se você pronuncia palavras ociosas, é isso que você está fazendo na sua vida. Então a nossa vida é um ato profético, como está acontecendo aqui. E Abraão, juntamente com Isaac, estão se dirigindo para o lugar do sacrifício. E a lenha está com Isaac. É ele que carrega a lenha. E é interessante porque este é uma representação do Filho de Deus que também carregará o madeiro. Do Filho de Deus que também carregará uma cruz. Que também carregará a lenha para o sacrifício. E é interessante porque o Filho de Deus que também carregará esta lenha, como cumprimento desse ato profético, ele aconselha para cada um de nós nesta manhã, se alguém quiser vir, presta atenção, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. Qual é a tua cruz, meu irmão? O que te faz sofrer? O que é o espinho na carne? Como Paulo disse, muitas vezes orei ao Senhor para que removesse. E o Senhor disse, não será removido. Por quê? A minha graça te basta. Você não precisa que eu remova esse espinho. Você não precisa que eu acabe todos esses problemas. Você não precisa que tudo dê certo para você me servir. Você não precisa que todo mundo te aplauda. Você não precisa que todo mundo te elogie. Você não precisa que todo mundo te receba. Você não precisa que tudo dê certo. Você só precisa da minha graça. A minha graça te basta. O meu poder vai se manifestar na tua fraqueza. É exatamente na tua fraqueza que eu mostro que eu sou Deus. Porque você não pode, mas eu posso. Porque você não sabe, mas eu sei. Porque você não consegue, mas eu te ajudo. A minha graça se manifesta na tua fraqueza. Quanto mais pequeno você é, quanto mais fraco você é, quanto mais insignificante para o mundo você é, mais eu manifesto através de você. E as pessoas olham para você e não entendem como você venceu. As pessoas olham para você e não entendem como você sobreviveu. Como você passou por essas trevas. Como você passou por este vale, como você saltou essa muralha, mas é porque, como Davi disse, você também pode dizer, com o meu Deus eu salto muralhas. O Senhor é que vai tirar a tranqueira do caminho, o Senhor é que vai derrubar Jericó diante de você, é o Senhor que vai abrir o Jordão para você passar, é o Senhor que vai abrir um caminho, e você vai chegar, porque Deus é contigo, porque o Senhor é sobre a tua vida. Então veja aqui o que está acontecendo. O madeiro está com Isaac, mas o cutelo está com Abraão. Porque Isaac é a figura de Cristo. Porque Abraão é a figura de Deus. Abraão ali está representando um ato profético. Da mesma forma, quando você chega onde você está, na sua faculdade, na sua escola, na sua vila, no seu trabalho, você está representando Deus ali. E você precisa se conscientizar disso. Se você tomar decisões erradas, se você der mau testemunho, se você tiver atitudes incorretas, não é o teu nome que está sendo envergonhado, não é somente o teu nome, é o santo nome de Cristo que foi invocado sobre a tua vida.
Porque as pessoas olham para você e digam, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E se você não se conscientizar disso, você vai envergonhar o nome do Senhor. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que estar muito atento a isso. Como a tua vida é importante, como a tua vida tem valor, como as tuas atitudes têm peso espiritual. E Abraão representava Deus ali, e o cutelo está na mão de Abraão. Porque Abraão vai representar aquilo que Deus fará em relação ao seu próprio filho. Só que tem uma coisa, quando nós olhamos para a situação de Abraão, Deus, ele teve, vamos dizer assim, misericórdia, como também terá da nossa vida, como também teve da nossa vida, e também teve misericórdia da vida de Abraão. E aí, na continuidade diz, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. O que Deus quer realizar através da vida de Abraão e o que Deus quer realizar através da nossa vida. O Senhor quer mostrar para o mundo que Ele é Deus. O Senhor quer mostrar, quando Deus te abençoa, não é somente para o seu deleite, não é somente para agradar a você, não é somente para alegrar o seu coração, mas quando Deus abençoa você, Deus está mostrando para o mundo que Ele é provedor. Deus está mostrando para o mundo que Ele é Jeová Jireh. Deus está mostrando para o mundo que Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele que abençoa a sua igreja. Quando Deus põe você na prova também, como colocou Jó, Deus está mostrando para o mundo, para o diabo, para o inferno, para os demônios, que Ele confia em você. Viste meu servo Jó, homem temente e que se desvia do mal? E o diabo duvidou da situação e criou todo um contexto. Só que Deus confiava no seu servo, Deus acreditava no seu servo. E disse, toque em todas as coisas, só não na sua vida. E aquele homem foi até uma situação que ninguém nunca havia imaginado para a vida dele. A ponto de que ele ia perder todas as coisas e apenas ter um caco de telha para se coçar. E está numa situação tal que a mulher dele disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele foi até esse nível. Só que ele não estava em pecado. Só que ele não estava desviado. Ele não estava endemoniado. Ele simplesmente estava passando por um processo, um ato profético, por meio do qual Deus mostraria que um fiel pode sofrer, que um fiel pode padecer, que um fiel pode de fato ser atormentado. Mas como Jó disse, eu tenho crido no Senhor, e por fim Ele se levantará e julgará ao meu favor. Jó disse, ainda que Ele me mate, nele confiarei. Ainda que Ele me mate, nele confiarei. O Senhor conhece a tua estrutura. O Senhor conhece as suas bases, aonde você está firmado. Se você está passando por uma prova, não murmure. Se você está passando por uma situação de aperto, se você está passando por um vale, não desista, não retroceda, não volte atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Continua, vá em frente, siga em frente. Porque como disse Jó, você também vai dizer, o Senhor vai se levantar pela tua causa. O Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai mudar a situação, o Senhor vai demonstrar através de você que vale a pena ser fiel até o fim. E quando Deus resplandecer sobre a tua vida, as pessoas vão olhar e vão ver Deus em você. É isso que é um ato profético perfeito. E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. É Deus que vai providenciar, não sou eu. Eu simplesmente obedeço. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Você não é o cálculo que você vai fazer. Não é que você vai achar a solução. Não é que você vai dar um jeito. É que você vai confiar no teu Deus até o fim. Você tem que ir até a margem do mar. Quando chegar diante do mar e Faraó estiver apertando já atrás, é Deus que vai dar para você a ordem. Por que clamas a mim? Manda ao povo que marche. Toca agora nas águas e eu vou abrir um caminho de escape para você no meio do mar. Você tem que confiar no Senhor até o fim. Não é por lógica, é por fé. Você tem que se entregar e se lançar totalmente, confiando no teu Senhor, como Abraão fez. Porque quando Abraão fez isso, Deus de fato proveu o cordeiro. Veja, e vieram
E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Abraão entendia o que ele estava fazendo? Certamente não. Mas Abraão obedecia a Deus. Abraão era fiel. Abraão era corajoso para servir a Deus, porque covardes não conseguem servir a Deus. Pessoas de pensamento duplo não conseguem servir a Deus. Pessoas que ficam cocheando entre dois pensamentos não conseguem servir a Deus. Pessoas com dúvida não conseguem servir a Deus. Pessoas infiéis não conseguem servir a Deus. Somente os fiéis vão conseguir ir até o fim. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Muitos são chamados, muitos recebem oportunidade, mas nem todos sabem aproveitar a oportunidade dada. Então Abraão foi fiel até o fim. Quando Abraão levantou a sua mão com o cutelo, Isaque no coração dele já estava sacrificado. Quando Abraão levanta a sua mão com o cutelo, Isaque no coração de Abraão, na mente de Abraão, Isaque já estava sacrificado. Ele de fato tomou a disposição de ir até o fim e de sangrar Isaque diante de Deus, em obediência àquilo que o Senhor havia lhe ordenado, e crendo que o mesmo Deus que providenciou aquela bênção também traria uma solução para aquela situação, também traria o sobrenatural naquela situação. E aí é quando você realiza este ato profético perfeito que Deus se manifesta, como se manifestou também na vida de Abraão. Veja só: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu filho único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vamos para o Evangelho de Lucas agora, para você saber quem é este cordeiro que cumpriu o ato profético agora até o fim. Abraão simplesmente representou aquele ato profético. Abraão apenas simbolizou para o mundo o que seria feito. Abraão, da mesma forma como fazemos na nossa vida, ele representou para o mundo quem é Deus e qual é o valor do sacrifício de Cristo. Só que Cristo Jesus vivenciou aquilo de forma literal. O cordeiro que Deus proveu para Abraão se chama-se Jesus Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Aquele que veio substituir Isaque no holocausto. Aquele que veio se colocar no lugar de Isaque. Isaque foi uma representação, Isaque foi um símbolo, mas Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Jesus Cristo foi o sacrifício substitutivo. Jesus Cristo foi o sacrifício definitivo. E o sangue derramado de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Cristo tomou sobre si as nossas dores. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Cristo tomou sobre si as nossas ofensas. Cristo se apresentou diante de Deus com seu próprio sangue e disse: esse aqui é o sangue da nova aliança. E disse: esse aqui é o sangue no qual eles serão expiados, no qual eles serão purificados. Por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus. Nós podemos entrar ousadamente diante do Senhor para adorar e para servi-lo na beleza da sua santidade, para estarmos diante da sua face e para falarmos diretamente a Deus, sem necessidade de intermediário, porque Cristo é só Ele, o único intercessor, é o único que pode abrir o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos abre um acesso direto a Deus. Veja só, aquele cordeiro que Deus proveu para Abraão está aqui, em Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, encontraram? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando.
E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Somente até aqui, para nós entendermos que aquilo que foi promessa lá atrás, aquilo que foi profecia lá atrás, aquilo que foi um ato profético lá na época de Abraão, aquilo que foi somente uma representação para Abraão e para Isaac, aquilo foi concretizado. O sacrifício pleno de Cristo Jesus em nosso favor. Quando o Senhor Jesus Cristo desceu da sua glória, ele abriu mão da sua glória, mas não da sua deidade, porque ele continuava sendo Deus. Deus em forma de homem, desceu até nós, nasceu de uma virgem, andou entre nós, viveu de uma forma comum, sofreu as mesmas necessidades, sofreu as mesmas situações de dificuldade, passou por diversos tipos de problemas, foi fiel até a morte, como Paulo diz em Filipenses, e morte de cruz. E Cristo, através do seu sacrifício, ele nos purificou de todo pecado. Ele tomou, como Paulo disse, tomou a cédula que era contra nós. O diabo constantemente tinha motivo para nos acusar diante de Deus. O diabo constantemente anotava os nossos pecados, as nossas ofensas, e se apresentava diante de Deus como ele fez com Jó. Ele dizia: olha aqui, ele cometeu esta ofensa contra a sua santidade. Veja aqui o que ele disse nessa ocasião. Veja aqui o que ele fez. Veja aqui o que ele está vendo. Olha aqui como ele está te ofendendo. Olha aqui como ele, de fato, ele está impuro por causa do pecado. Ele não pode ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele não pode se aproximar de ti, da sua glória, porque o Senhor é santo. O nome Satanás significa acusador. Esse é o seu papel. E constantemente ele tinha motivos para nos acusar diante de Deus. Ele tinha motivos para estabelecer esta parede que nos impedia de nos relacionarmos com Deus. Só que o que Cristo fez por nós? O Cordeiro de Deus, que cumpriu definitivamente aquele ato profético. O que ele fez por nós? Como Paulo diz, ele tomou a nota. Ele fala: não é que é mentira, é verdade. Essas acusações são verdadeiras. Essas acusações de fato foram realizadas, essas ofensas foram realizadas. Só que eu vou tomar sobre mim. Como Cristo lá no Getsemane orando: Senhor, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus Cristo não temia prego, o Senhor Jesus Cristo não temia madeira, o Senhor Jesus Cristo não temia chicote, o Senhor Jesus Cristo não temia qualquer dessas coisas, mas uma coisa, de fato, ele quis evitar o cálice, ele quis pedir para que o Pai passasse o cálice, porque o cálice estava cheio do nosso pecado, o cálice estava cheio das nossas ofensas, o cálice estava cheio das nossas impurezas, e o cálice foi bebido por Cristo até o fim, na cruz do Calvário. Quando ele vai até a cruz carregado com o meu pecado, quando ele vai até a cruz carregado com o teu pecado, quando ele vai até a cruz pagar por uma culpa que ele não cometeu, ele vai ser penalizado por algo que ele não fez, mas algo que a humanidade constantemente tem feito contra Deus. A culpa do mundo estava sobre Cristo. E de tal forma Cristo foi atingido pela nossa culpa, que Deus virou o seu rosto e não podia ver. E ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus em relação a Cristo foi por minha causa. O desamparo de Deus em relação a Cristo foi por tua causa. O desamparo de Deus em relação a Cristo foi por nossa causa, por causa de todos que estão aqui. Todavia, Cristo fez isso para que nós possamos hoje nos alegrarmos diante de Deus. Cristo fez isso para que nós possamos hoje nos regozijar diante do Senhor. E como o profeta Isaías disse, ele verá o benefício do seu sacrifício. O que Cristo conquistou com o seu sacrifício? Qual foi a sua paga? Qual foi o seu benefício?
A tua vida é a recompensa pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele verá o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. Cristo disse, do alto da cruz, ele te viu. E do alto da cruz ele disse, vale a pena por causa dele. Vale a pena por causa dela. Se for para ela ser salva, eu vou. Se for para ele ser salvo, eu aceito. Se for para esta igreja nesta manhã se reunir e sentir a presença de Deus e ser cheia do Espírito de Deus, então eu vou. Ele tomou a nota que o diabo tinha contra nós e ele cravou lá na cruz. Ele disse, o pecado dele é meu, a culpa dela é minha, a acusação que pesava sobre ele eu trago sobre mim. E levando sobre si, ele nos tornou justificados diante de Deus. Levando sobre si, ele nos tornou purificados diante de Deus. E o sangue dele derramado nos purifica de todo pecado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque Cristo morreu, pagou nossas dívidas na cruz do Calvário. É maravilhoso. Só que outra coisa nós temos que observar aqui nesse trecho bíblico lido. Como você se posiciona diante da cruz de Cristo? Qual é a posição que você tem assumido? Cristo concretizou aquilo que ele havia profetizado no Antigo Testamento, ele cumpriu. Só que qual é a posição que você toma diante da cruz de Cristo? Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de ter uma comunhão com Deus. Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de ter uma vida transformada diante do Senhor, porque têm tomado uma posição incorreta diante de Cristo. Nós vemos aqui diversas pessoas que participaram do momento da crucificação. Aquilo que em Abraão foi algo profético, agora foi realizado. E muitas pessoas estavam diante desse ato de Cristo Jesus, desse sacrifício vicário de Cristo. Só que o comportamento das pessoas que estavam envolvidas não foram os mesmos. E dentro do comportamento das pessoas que estavam envolvidas naquele ato, apenas um é o correto. Apenas uma pessoa se comportou da forma correta e foi salva. Apenas uma pessoa se comportou da forma correta e foi transformada e teve a vida mudada. Então nós vemos aí, quando Cristo foi crucificado, havia, por exemplo, aqui, primeiramente, o Senhor perdoou a todos eles. Por quê? Porque a crucificação nem foi uma vingança dos judeus, nem foi algo do direito romano. A crucificação foi um ato de Deus. O cutelo estava na mão de Abraão, você se lembra? Deus estava representando Abraão. E o cutelo e o fogo estavam na mão dele. A crucificação de Cristo não é culpa dos judeus. A crucificação de Cristo não é culpa dos romanos. A crucificação de Cristo é um ato da soberania divina. É Deus dizendo, esse é o preço. Esse é o preço pelo resgate deles. Se esse é o preço, eu pago. Eu entrego a vida do meu filho. Da mesma forma como Deus exige de Abraão. Toma Isaac, o teu filho amado. Isaac é quem tu amas, teu único filho. Por que Deus fez isso com Abraão? Porque Deus estava representando aquilo que ele mesmo faria pela humanidade. Falou, olha Abraão, você está fazendo isso aqui apenas como um ato profético. Mas eu vou fazer isso de verdade. Eu vou fazer isso aqui até o fim. Eu vou entregar o meu filho na morte. Para que possa o mundo ser salvo através dele. Para que ele possa ser uma porta de salvação para a humanidade. E aí você vê, Cristo perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, a culpa não está sobre eles. A culpa tem que ser totalmente lançada sobre mim. Eu carrego a culpa. Eu vou eliminar esta culpa. Eu vou pagar por esta culpa. Eu vou eliminar esta dívida. E aí, algumas pessoas se manifestaram. Dizia Jesus, perdoa-lhes. E aí, houve aqueles que repartiram as vestes de Jesus. Houve aqueles que, olhando para aquele ato sacrificial da crucificação, eles apenas viram uma coisa: que vantagem eu posso tirar disso? Que vantagem eu posso tirar deste momento? Eles olharam para Cristo, eles não viram que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não viram que Cristo estava entregando sua vida, mesmo sendo inocente. Eles não viram que Cristo estava sendo acusado falsamente, que Cristo estava sendo julgado de uma forma injusta. Eles olharam para Cristo, olharam para suas vestes e disseram: é isso que nós queremos de Cristo. Presta atenção, tome muito cuidado da maneira como você se posiciona diante da cruz. Porque da maneira como você se posiciona, você pode ser salvo ou você pode ser condenado. Paulo disse: aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida.
Você pode ter de Cristo a salvação eterna. Você pode ter de Cristo o perdão pleno dos teus pecados. Você pode, por meio de Cristo, que é o caminho. Não existem caminhos, existe um caminho. Chama-se Jesus Cristo. E através dele você pode chegar diante de Deus. Cristo abriu o véu se rasgou de cima a baixo. O Santo dos Santos está exposto. Você pode entrar na presença do Senhor, sem precisar de subterfúgio, de sacerdotes, de rituais. Você pode dobrar os seus joelhos e chegar diante de Deus. Você pode ver o céu por dentro. Você pode ter os dons do Espírito. Você pode produzir o fruto do Espírito. Você pode se regozijar, pode se alegrar, ser cheio do Espírito Santo. Só que o que você quer de Jesus? Muitas pessoas querem algo de Cristo somente para esta vida. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um casamento, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E aí Paulo olha para essas pessoas que apenas querem as vestes de Cristo e dizem: existem pessoas miseráveis no mundo. Existem pessoas miseráveis, pessoas que não têm nada de valor. Só que existem pessoas mais miseráveis. E quem são os mais miseráveis? São aqueles que tiveram a oportunidade de ter bênçãos celestiais. São aqueles que tiveram a oportunidade de ter bênçãos que vêm da parte de Deus. São aqueles que têm a oportunidade de ter acesso às mansões celestiais. Só que eles, olhando para Cristo, só veem a veste. Olhando para Cristo, só vê uma fonte de lucro. Olhando para Cristo, só vê um médico. Olhando para Cristo, só vê um banqueiro, porque ele quer dinheiro de Cristo. Só que olhando para Cristo, ele não vê o Cordeiro de Deus. Olhe para Cristo nesta manhã e obtenha de Cristo aquilo que é mais precioso para a tua vida. Você pode se alegrar nesta manhã, você pode adorar a Deus nesta manhã, você pode exaltar a Deus nesta manhã, porque mesmo que você não tenha tantas coisas que você gostaria de ter, mas o mais importante você tem a presença de Deus sobre a tua vida, você tem o teu nome escrito no livro da vida, porque olhando para Cristo, você viu nele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um só vira um meio de conseguir alguma coisa, pegar as vestes de Cristo e começar a disputar entre si. Quem vai ficar com a roupa dele? Quem vai ficar com as vestes dele? Mas tem outras pessoas que também estavam participando, veja só. E o povo estava, o quê? Olhando. É isso mesmo, o povo estava olhando, só isso. Existem alguns que querem de Cristo só as vantagens. Existem outros que não querem nada. Não quer nem a vantagem, também não quer salvação, também não quer nada. Só quer um espetáculo. O povo estava olhando. Cristo está sendo crucificado. Existem pessoas que estão disputando as suas vestes. Existem diversas pessoas que estão ali em volta. E o povo apenas assistia. Estava vendo a banda passar. Estava simplesmente como espectador. É como pessoas que vêm para a igreja para assistir culto. Porque não quer ir no teatro, não quer ir no cinema, vai para a igreja. Vai assistir culto, vai ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai errar na pregação. Vamos ver se ele vai errar na música. Vamos ver se ele vai cometer um erro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se acontece uma coisa interessante. Não venha assistir culto, venha cultuar. O lugar de Isaac é em cima do altar. O lugar de Isaac é como holocausto. O lugar de Isaac é como sacrifício. Entre na presença de Deus e ofereça a ti mesmo. Ofereça-te a ti mesmo em sacrifício santo e agradável na presença do Senhor. Que a tua oração, que o teu culto suba diante de Deus como um cheiro agradável. Não faça como o povo fez aqui. O povo ficou olhando. Não tomou um lado. Não tomou uma decisão. Não se posicionou. Não recebeu a Cristo como Salvador. Tem muita pessoa que vai ficar olhando. E também no arrebatamento vai ficar olhando. Porque não tomou uma posição. Porque não se posicionou diante de Deus. Porque não entrou pela porta, ficou só no umbral, meio para dentro, meio para fora. Entre no reino de Deus. Mergulhe nesses rios de água viva. Se aprofunde na palavra de Deus. Se entregue sem reservas ao Senhor. Tome uma posição hoje diante de Deus, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. O povo não tomou uma posição, apenas olhou, apenas assistiu. Era um espetáculo para eles. O povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele. Aqui são as pessoas que se acham muito importantes, né? Aqui são as pessoas que acham que conhecem muito de Bíblia, que conhecem muito de Deus, que conhecem muito de teologia, tá certo? Pessoas que estão começando a adquirir uma arrogância de se colocar acima da Escritura,
dizendo que vai corrigir a Escritura, dizendo que tal ponto é duvidoso, tal ponto é enganoso, tal ponto está um tanto distorcido. E aí existem muitas pessoas que se posicionam assim diante de Cristo, colocando muitas das vezes o seu critério acima daquilo que Deus determina. Quando Abraão recebeu a ordem, Abraão não foi discutir com Deus. Senhor, vamos bater um papo, vamos conversar. Qual é o sentido do Senhor me dar um filho, depois do Senhor me pedir para sacrificar esse filho e tal, né? Discutir com Deus. Quando Cristo dá uma ordem, Ele dá a partir da condição na qual Ele é Senhor. Ou Cristo é Senhor da tua vida, ou você não tem nada com Ele. Ou Cristo é teu Deus, ou você não tem nada com Ele. Cristo é Senhor. Ele disse, aqueles que querem ser meus amigos. Você quer ser amigo de Jesus? Você quer ter comunhão com Ele? Você quer ter intimidade com Ele? Faça o que Ele manda. Ele disse, aqueles que querem ser meus amigos, têm que fazer o que eu mando. Ele manda e nós obedecemos. Ele manda e nós atendemos. Os fariseus se colocaram numa posição de julgar a Cristo. Falaram, Ele não diz que é o Filho de Deus? Ele não diz que é o Messias? Desce da cruz. E aí muitas pessoas hoje têm perdido sua salvação, porque não têm adotado a humildade, como foi louvado aqui no hino. Aquele que é Senhor, aquele que é mestre, tomou a bacia, tomou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E disse, este é o exemplo que eu vos dou. Siga o exemplo do teu mestre. Se alguém abandonou este exemplo, não se importe. Se alguém não está mais seguindo esse exemplo, não ligue. Se alguém não está mais praticando isso, deixe isso para lá. Olhe somente para Cristo. Olhe somente para o teu Senhor. Porque Ele disse, há um mestre e vós sois meus discípulos. Tem muita gente se colocando como mestre aí, mas na verdade são falsos ensinadores. Na verdade são enganadores. São lobos disfarçados de cordeiro. Olhe para Cristo. Cristo foi humilde. Cristo obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Da mesma forma você, obedeça. Quando você começar a obedecer, você vai ver, as coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a se manifestar na tua vida a partir da tua obediência, a partir do teu posicionamento. E nós temos aí os fariseus, nós temos os soldados, vou encerrar. O que os soldados olharam para Cristo e viram? Eles disseram, esse aí é o rei dos judeus? Esse aí está todo arrebentado, está todo mutilado, está sendo pendurado na cruz, colocaram aquela placa como zombaria, escrita em latim e grego, está certo? Em hebraico, rei dos judeus, para zombar dele. Olharam para Cristo e não viram muita coisa. Inclusive o profeta disse, olhando para ele, nenhum bem víamos. Ele era conferido de Deus, oprimido. Só que Ele levou sobre si as nossas dores. As pessoas olham para Cristo e se enganam. Hoje Cristo é o servo de Deus, hoje Cristo é o cordeiro, hoje Cristo é humilde. Só que aquele que veio para morrer como cordeiro, Ele ressuscitou como Senhor. E Ele está glorificado, e Ele está coroado, e Ele está à destra do Todo-Poderoso, e Ele virá para julgar a humanidade, e Ele abrirá o selo, o livro selado com 7 selos, e Ele vai empregar juízo a toda a humanidade. Hoje Cristo veio para a graça, hoje Cristo veio para a salvação, e muitas pessoas têm olhado para Cristo e têm desprezado. Só que aqueles que desprezaram Cristo na graça vão se encontrar com Ele no trono branco. Não despreze a Cristo agora na graça. Receba a Cristo como teu Senhor, receba a Cristo como teu Salvador. Não tenha vergonha do teu Cristo. Muitas pessoas, olhando para Cristo, zombam. Quem é esse Jesus? Esse Jesus de Nazaré? Quem é este contador de história? Muitas pessoas olham para nós e querem tentar nos envergonhar. Só que uma coisa é, quando você abre a sua boca e você confessa Cristo diante dos homens, Cristo nos céus, Ele confessa o teu nome diante de Deus. Ele fala, este é o meu filho, esta é a minha filha em quem eu me orgulho, este é o meu filho que me confessa. É o momento de nós confessarmos Cristo com a nossa vida. É o momento de nós confessarmos Cristo com as nossas atitudes. É o momento de nós glorificarmos a Cristo com o nosso testemunho, para que naquele dia também nós sejamos glorificados juntamente com Ele. O Cristo que hoje é servo, amanhã é Senhor. E nós estaremos juntamente com Ele. Como João disse, quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos. Então tinha os romanos que menosprezavam a Cristo. E tinha também o outro, um dos
ladrões que foi pendurado. Veja só que mistério. Os dois são ladrões. Os dois são ladrões. Os dois são condenáveis. Eles estavam ali porque mereciam. Os dois são pecadores. Como Paulo disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Você pode ter mais formação, você pode ter um nível técnico maior, você pode ter mais dinheiro, você pode ter mais propriedades. Mas no final de tudo, diante de Deus, todos são pecadores. Todos são pecadores. O pecado nivela toda a humanidade, porque o teu dinheiro não vai te salvar. A tua formação acadêmica não vai te salvar. A tua beleza não vai te salvar. O único que pode te salvar é Cristo Jesus pelo seu santo nome. Um nome por meio do qual devemos ser salvos. A graça nivela todos. Todos são do mesmo tamanho diante de Deus, porque todos eram pecadores, sendo salvos por Cristo Jesus, pelo seu santo nome. Então estavam ali dois pecadores, só que um teve uma atitude muito diferente da outra. Um, olhando para Cristo, não via nele alguém diferente. Olhando para Cristo, via alguém semelhante a si mesmo. Veja, eu estou aqui na cruz e também está. Veja, eu estou aqui quase morrendo, aqui sofrendo, e ele também está. Ou seja, Cristo primeiro salva a ti mesmo, depois me salva. Ele queria primeiro ver para depois crer. Muitas pessoas têm morrido sem salvação por causa disso. Eles querem primeiro ver para depois crer. Senhor, mostra para mim aí que você é Deus, para eu saber se você é Deus mesmo. Senhor, faz aí um sinal para eu ver. Quantas vezes os judeus pediram sinais para Cristo? E Cristo falou, o único sinal que eu vou dar é o do profeta Jonas. Jonas se levantará naquele dia e disse, se aqueles que eu preguei em Nínive tivessem visto Cristo como você viu, eles não teriam sido condenados. Da mesma forma se levantarão naquele dia e acusarão este povo. E Cristo disse, o que vós vistes, muitos quiseram ver e não viram. O que vós ouvistes, muitos quiseram ouvir e não ouviram. E bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A tua fé faz toda a diferença. A maneira como você se posiciona diante da cruz. Por quê? Para fechar, para encerrar. Houve uma outra pessoa que estava na mesma condição. Só que ele olhando para Cristo, ele disse. Olhando para Cristo, ele falou com um outro companheiro. Você e eu merecemos estar aqui, mas ele não. Você e eu merecemos esta condenação, mas ele nada fez. Como diz aqui, veja só. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Você tem que se conscientizar que tudo que você tem, tudo que você recebe da parte de Deus, é tudo graça. Não tem ninguém bom diante de Deus. Nem porque prega, nem porque canta, nem porque dá oferta, nem porque trabalha na igreja, nem porque pinta, nem porque borda. Não tem nenhum bom diante de Deus. Todos somos pecadores. E Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tem nenhum pecado. Ele não merecia condenação. Ele não merecia passar por essa situação. Ele é o único que pode nos salvar. Quando você olha para Cristo e você vê o Cordeiro de Deus, é aí que você será salvo. É aí que você receberá as mansões celestiais. É aí que você tem seu nome escrito no livro da vida. Quando você olha para Cristo na cruz e vê o Cordeiro de Deus. Veja só. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem muitas pessoas pedindo tanta coisa para Jesus. Tem muitas pessoas tentando convencer Jesus de diversos meios, e inventa um monte de rituais, e vai para o Rio Jordão, e vai para o Monte Horebe, e pega uma pedra, e pega uma rosa, e compra uma mezuzá, e faz tanta coisa para tentar convencer a Deus, tentando arrancar de Deus aquilo que Ele quer. E muitas das vezes, como Cristo disse, pedi, pedi, e não alcançais. Por quê? Porque pediste mal, para gastar com vossos próprios deleites. O homem que estava ao lado da cruz, na mesma condição daquele outro, ele pediu a coisa certa. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele não pediu para ele vingar aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele. Ele disse somente, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele tinha certeza que Jesus era aquele que ele de fato havia dito, o Cordeiro de Deus. Ele tinha certeza que Jesus não merecia estar ali. E ele tinha plena convicção de que Jesus ia entrar no reino de Deus. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Nesta manhã, tudo que você precisa, como já foi falado aqui, é da graça.
Tudo que você precisa é que Deus olhe para você com um olhar de misericórdia, e que o Senhor se volte para você, e que o Senhor faça morada dentro de você, e que o Senhor estabeleça comunhão íntima com você. É tudo que você precisa. Tudo demais será dado. Tudo que você precisa é isso. Veja só. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vou encerrar por aqui. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de descer da cruz, não deu tempo de dar dízimo, não deu tempo de dar oferta, não deu tempo de realizar obras sociais, não deu tempo de fazer nada disso. Claro, se ele tivesse tido oportunidade, ele teria feito tudo isso. Por quê? Porque a graça vem para nós através de Cristo Jesus, pago por ele. Por isso que é graça. A salvação veio para nós de graça. A salvação veio para nós por meio do preço pago por Cristo Jesus. E ele teve a consciência disso. Ele olhou para Cristo, viu o Cordeiro de Deus, pediu a coisa certa e recebeu. Do alto da cruz, a única coisa boa que ele fez na vida dele foi a última coisa que ele fez. Ele confessou que Cristo é o Senhor e ele pediu a Cristo que se lembre dele e recebeu da parte de Cristo a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele homem foi salvo pela graça de Cristo Jesus, sem ter realizado nenhuma obra, e entrou, inaugurou o paraíso. Da mesma forma nós temos que olhar para Cristo da maneira correta, pedir para Cristo aquilo que de fato é para a nossa salvação e receber da parte dele pela graça. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, essa palavra. Deus continue abençoando o Júnior. O fato de nós estarmos aqui no dia de hoje para participar da Santa da Ceia, nos deixa muita vontade para dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Aleluias. O povo no mundo, para muitos, irmão, tem a humildade como sinônimo de fraqueza. Jesus, como foi pregado aqui agora, foi esbofeteado, foi humilhado, foi mãos, tudo de ruim que pudesse fazer com ele, ele fez. E, irmãos, e teve que engolir o cálice, o pecado, o cálice que carregou, e foi cheio com todas as nossas mazelas,